Prezado aluno, mais uma vez estamos aqui conversando sobre introdução aos lipídios. Eu chamei a sua atenção já na abordagem da pílula, te fazendo um questionamento. O porquê nós nos alimentamos? Pode parecer uma resposta um tanto quanto óbvia, mas não é tão fácil assim, tá certo? Então, justamente para isso, nós estamos na aula de hoje para fundamentar, né, através de embasamentos científicos, o porquê existe a necessidade de nós nos alimentarmos. Primeiramente, como nós iremos conversar sobre as questões bioquímicas, porque na aula de hoje vamos falar de lipídios, que é um importante componente no processo da nossa alimentação, tá certo? Então, primeiramente, prezado aluno, o processo da alimentação é justamente para gerar energia, não é isso? Você com certeza já deve ter ouvido falar nisso, né? Não é simplesmente pelo fato de matar a fome, por isso que nós nos alimentamos. Não, é uma questão muito mais fisiológica. Ou seja, o nosso organismo, como ele é constituído? Você se recorda? A constituição do nosso organismo é através de células, que por sua vez formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e por fim constituem o organismo. Então o organismo em si, ele é complexo, tá certo? Tudo funciona através dos elementos celulares. Então, por isso que nós iremos conversar justamente a importância do processo da alimentação, porque sem alimentação não existe, né, a concentração adequada de todos os nutrientes, eletrólitos, das vitaminas, certo? Até mesmo dos lipídios, né, dos minerais, enfim, de todas as substâncias que são necessárias para a manutenção celular, tá certo? Eu não sei se você se recorda, né, prezado aluno, porém, o que acontece? O nosso organismo, nós temos dele, né, uma visão macroscópica. Então, o que isso quer dizer? Né? Nós conseguimos enxergar ele como um todo, anatomicamente falando. Porém, através de toda essa estrutura anatômica, nós temos os trilhões de células que constituem toda essa estrutura orgânica. Não é isso? E essas células também possuem micros órgãos, para você poder entender. O que são essas estruturas? É o que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Olha que nome bonito! Já ouviu dizer em organelas citoplasmáticas? Pois é, as organelas, elas são os pequenos órgãos que nós temos no interior das células. A célula é a menor unidade viva, não é isso? Do nosso corpo. E ela é impossível de ser, né, enxergada a olho nu. Então, nós conseguimos enxergar uma célula somente através do microscópio, é isso? E dentro dessa célula, nós possuímos as organelas, que são as pequenas estruturas, os pequenos órgãos que nós temos, e cada estrutura é responsável por uma função, tá certo? Então, a necessidade, né, de nos alimentarmos é justamente para que toda a estrutura celular consiga, né, suprir com todas as suas necessidades metabólicas e, por consequência, fazer com que o nosso organismo tenha um bom funcionamento,
tá certo? Basicamente, prezado aluno, né, as duas formas pela qual o nosso organismo, né, retém a energia é através dos lipídios, tá certo? E através dos carboidratos. Até na nossa próxima aula nós iremos conversar um pouco mais sobre carboidratos. Os lipídios, por sua vez, acaba sendo o grande terror, né, da população. Por quê? Porque eles são as famosas gorduras, não é isso? E eles acabam, né, de certa forma, sendo depositados, né, criando aí a gordura localizada, criando aí as massas abdominais, né? Então, o que acontece? Ele é um dos principais componentes para a obtenção de energia para o nosso corpo. Porém, é muito importante ressaltar que absolutamente tudo no nosso corpo precisa de um equilíbrio, certo? Fisiologicamente falando, o nosso corpo precisa estar em homeostase, ou seja, ele precisa manter todas as funções em equilíbrio, nem para mais e nem para menos, tá certo? O processo de alimentação, né, de absorção, de digestão desses alimentos, né, que possuem essa concentração de lipídios é extremamente necessária, porém, na quantidade, né, que não cause nenhum prejuízo, tá certo? Porque a concentração de gordura em excesso no nosso organismo acarreta diversas situações um tanto quanto complicadas. E via de regra, essas situações, né, acabam de uma forma silenciosa afetando uma grande parte da população mundial. Por que silenciosa? Porque infelizmente muitas das vezes as pessoas não possuem a consciência, né, a importância de manter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, tá certo? Então tá aí, a professora Mari já fez uma leve introdução do nosso conteúdo. Vamos começar a entender um pouco mais sobre este poderoso alimento. Lipídios em tela. Então, os lipídios, eles são insolúveis em água. Nele estão incluídos as gorduras, tanto líquidas quanto as gorduras sólidas, as ceras, os esteróis, como por exemplo o colesterol. Nos animais, o tecido adiposo, assim como a musculatura e o fígado, constituem a sua reserva energética fundamental. Prezado aluno, é importante, né, ressaltar, deixa eu até avançar aqui, que os lipídios, além da obtenção de energia, ele também age de outras formas no nosso organismo. Então, olha só que interessante. Ele também é responsável pelas questões de isolamento térmico. Sim, isolamento térmico. Então, o tecido adiposo é formado por gordura, né? É constituído principalmente aí por lipídios. E o que acontece? Ele acaba agindo como isolante térmico. O que é um isolante térmico? Protegendo contra altas temperaturas, tá certo? Então, um exemplo aí, né, dos ursos polares, né, que justamente possuem a necessidade de uma concentração de tecido adiposo para conseguir sobreviver no ambiente em que sobrevivem, tá certo? E essa função de isolamento térmico, ela é muito válida, ela é muito viável, principalmente tratando-se de animais. A outra questão é que os lipídios, eles também, né, realizam
um processo importantíssimo na liberação de hormônios, certo? O que seriam os hormônios? Nós ouvimos dizer muito sobre hormônios, né? Principalmente no caso de mulheres, né? Nossa, as mulheres possuem os hormônios mais alterados possíveis, né? E parece que são muito bipolares. Parece, só parece. Mas, mais ou menos. Por quê? Deixa a professora esclarecer. O sistema endócrino, né, que é o sistema responsável pela produção, pela manutenção e pela liberação de hormônios, é justamente o responsável por equilibrar simplesmente todas as nossas funções vitais. O sistema endócrino ele é tão importante quanto o sistema nervoso. O sistema endócrino e o sistema nervoso caminham juntos, tá certo? Então, os hormônios, eles são substâncias, eles são mediadores químicos que são liberados através de glândulas. E esses hormônios podem ser liberados tanto na corrente sanguínea, quanto liberados em determinados órgãos, que nós chamamos de órgãos-alvos. E eles, por sua vez, são responsáveis por realizar todo o funcionamento, tá? Ou até mesmo estimular aquele órgão na produção de novos hormônios, tá certo? Então, os hormônios, eles são extremamente importantes para a manutenção de todo o nosso processo fisiológico, tá ok? Então, os lipídios, por sua vez, também agem atuando no sistema endócrino para a manutenção de hormônios, tá certo? E a outra questão, como eu já havia comentado logo no começo da aula, que nós temos as células, não é isso? A professora comentou que as células possuem as organelas, que são as pequenas estruturas do seu interior, que são responsáveis por vários processos. Então, nós temos as organelas que são responsáveis pelo processo de alimentação, de digestão, de respiração celular, de movimentação da célula e assim por diante. O interessante é que os lipídios, tá? Mais precisamente, os fosfolipídios, eles são responsáveis, por manter a membrana plasmática. Então, olha que interessante. Um dos componentes, tá certo? Deixa a professora assinalar aqui. Um dos componentes, justamente, da célula é a membrana, tá? Que é o que vai separar todas as organelas. A membrana é uma membrana seletiva, então ela é responsável por condicionar todo o trabalho da estrutura da célula, tá certo? Então, os fosfolipídios são responsáveis por formar as membranas plasmáticas, tá ok? Então, não se esqueça, os lipídios, além da importância de gerar energia, também possuem o papel de manutenção do sistema endócrino através da liberação de hormônios, também possuem o papel de realizar toda a manutenção da membrana plasmática e também atuam como isolantes térmicos, certo? Muito bem, vamos lá. Garanto que quando você consome, aquela carne com aquela gordurinha, você nunca parou para pensar, não é verdade? Em todas as questões que envolvem esse seu alimento, Então vamos lá, continuando. Nos vegetais, normalmente se encontram, os lipídios se encontram normalmente como óleos ou ceras. Olha que interessante. No vegetal, nós temos também uma concentração de lipídios. Nós temos um tipo de lipídio
que é denominado, olha só, cerídeo. Olha aqui, cerídeo. O cerídeo, ele é responsável pela criação de uma cera. Então, uma das principais características, do lipídio é que eles são, olha só, o que nós havíamos comentado, eles são insolúveis em água. O que isso quer dizer? Eles não se misturam, tá certo? Então, se você colocar, por exemplo, um copo com água e jogar o azeite, e jogar um óleo, e jogar qualquer tipo de gordura no copo com água, o que vai acontecer com aquela gordura, prezado aluno? Ela não vai se misturar com a água, não é isso? Ela vai ficar íntegra, tá certo? Então, nós temos um tipo de lipídio que é uma cera, né, que é o cerídeo, que é encontrado nos vegetais, que possui como função justamente proteger as folhas para que elas não percam tanta água e nem retenham tanta água. Olha que interessante, você já parou para poder observar que quando, né, dependendo principalmente da folha, aquelas folhas que possuem uma estrutura mais lisa, a gente consegue ter uma percepção melhor, né? Essas folhas, quando caem gotas de água nessas folhas, o que acontece? Ela não é absorvida, ela escorre. Já percebeu? Pois é. Quando a gente impermeabiliza o nosso carro, quando a gente passa cera lá no carro, o que acontece? Via de regra, a água também escorre. Não é isso? Porque a cera, ela forma uma camada protetora. Então, a cera também é produzida através de cadeias de lipídios, tá certo? Então, olha só, nós já conversamos aqui de dois tipos de lipídios, tá certo? Os fosfolipídios, que são relacionados à membrana celular, e falamos também das ceras, né? Dos cerídeos, tá ok? Falamos dos hormônios, da importância dos lipídios na ação do sistema endócrino, né? Na ativação dos hormônios, que são aí classificados como esteroides, tá certo? Agora nós temos um outro tipo de lipídio, que é o carotenoide. Mas que nome bonito, né? O que seria o carotenoide? O carotenoide, ele é um tipo de lipídio muito mais presente nas plantas e ele possui em grande concentração, principalmente na cenoura, tá? Você já deve ter ouvido falar, né? As pessoas mais antigas, na verdade, também tinham muito por hábito em dizer: consuma a cenoura porque ela faz bem para a vista, né? Para os olhos, para a visão, não é isso? E muito sábio eram. Por quê? A cenoura ela possui uma grande concentração de carotenoides. E os carotenoides, eles ativam a vitamina A. E a nossa retina, né, ela precisa muito de vitamina A. É um dos componentes que mais são necessários para, né, a sua funcionabilidade, tá certo? Então, não é papo furado o fato de se alimentar com cenoura e ativar, na verdade, né, os processos relacionados à visão, justamente por conta da concentração desse lipídio, né? Então, né, nesse alimento, na cenoura, nós temos uma grande concentração, por exemplo, de carotenoides, que é mais um tipo aí de lipídios, tá certo? Nós temos os glicerídeos. Glicerídeos. Os glicerídeos são óleos
ou gorduras. O interessante dos glicerídeos, prezado aluno, é justamente que ele pode ser classificado, né, em triglicerídeo. Então, olha que interessante. O triglicerídeo, por sua vez, ele é um ácido gráxico, né, ácido graxo, ligado a uma molécula de glicerol, tá? Via de regra, prezado aluno, nós conversamos que a gordura, né, o lipídio, ela não se mistura com a água, tá certo? Então, para realizar a composição química, para realizar a quebra desse lipídio, ele necessita de 2 cadeias de ácidos graxos e de uma de glicerol. Que na verdade o glicerol é um tipo de álcool, tá certo? Então, o que acontece? Sempre nós teremos a presença do ácido graxo e a presença do glicerol, né? A presença de um álcool. Por quê? Aí você fala, nossa, professora, mas como assim? Isso é uma composição bioquímica que acontece no nosso organismo. Então, nós temos a molécula de ácido graxo mais o glicerol, que é um tipo de álcool, tá certo? E eles se unem formando justamente a quebra dessa gordura, a metabolização dessa gordura no nosso corpo. Por quê, prezado aluno? Nós falamos que a gordura, ela não é quebrada facilmente, não é isso? Tanto é que ela não é quebrada facilmente que a sua metabolização também é realizada lá através do fígado, certo? A metabolização da gordura é realizada lá através da bile, que é um líquido, certo? Que é produzido pelo fígado e é armazenado na vesícula biliar, tá ok? E esse líquido, por sua vez, é como se fosse um detergente, tá certo? Dessa gordura, desse lipídio. Então, ele vai o quê? Ele vai justamente auxiliar na metabolização dessa gordura, na metabolização desse lipídio, tá certo? Então, é só você pensar que o lipídio, né, ele não consegue ser dissolvido em água. Então, a gente dissolve ele através, né, dessa alteração bioquímica. Então, nós temos que ter a presença de ácidos graxos e a presença de um tipo de álcool, tá? Que em sua grande maioria é o glicerol, tá certo? Que vai, né, facilitar aí o processo de metabolização dessa gordura, tá ok? Então vamos lá. A gente já vai conversar melhor sobre isso. Não precisa se desesperar agora. Então, continuando, quando a professora comentou, né, que nos vegetais normalmente se encontram como óleos ou como ceras, a maior parte dos vegetais contém uma pequena quantidade de lipídios, porém, em algumas espécies nós temos uma enorme quantidade de óleo nas sementes. Como a professora Mari comentou, os lipídios mais conhecidos são os gliceróides, tá? Os fosfolipídios, os cerídeos, os esteroides e os carotenoides. E eles possuem, né, como funções, além da obtenção de energia, proteger, né, o corpo mecanicamente contra choques, contra traumas. Ele possui a função de isolante térmico
né? E possui a função de componente da membrana celular, tá ok? Então, nós começamos, né, a falar sobre, né, a classificação, sobre a sua propriedade. Então, nós vamos agora falar sobre saturados e insaturados. Então, os lipídios, eles são formados por ácidos graxos, que podem ser tanto saturados como insaturados. Com certeza, prezado aluno, você já deve ter ouvido, né, falar em gordura saturada, gordura insaturada e até mesmo gordura trans. Então, o que acontece? Os lipídios, né, essas gorduras, elas possuem variações químicas e essas variações, né, acabam classificando esses lipídios em gorduras saturadas, insaturadas ou gorduras trans. Nós vamos conversar um pouco sobre cada tipo de classificação dessa para poder entender, né, o que ela faz no nosso metabolismo. Então, espero que por enquanto já tenha ficado claro, tá certo? Que um fosfolipídio é responsável, né? Ele é um tipo de lipídio responsável pela manutenção da membrana celular. Nós temos as ceras, né? Como tipo de lipídio, tá certo? Nós temos a gordura, né? Que pode ser tanto em parte líquida quanto em parte sólida, tá certo? Nós temos os esteroides, que é um tipo de lipídio que auxilia na liberação de hormônios, tá ok? Então, olhar atento. Conversamos da importância do processo da alimentação, que não é simplesmente pelo fato, né, de estar com fome. Na verdade, o processo da alimentação é justamente um processo fisiológico para suprir as necessidades energéticas, porque absolutamente tudo que acontece no nosso organismo necessita de energia, tá certo? Para que todas as funções metabólicas, né, funcionem adequadamente, tá certo? Então vamos lá. O que seria então a gordura insaturada? A gordura insaturada, ela existe principalmente em vegetais. Ela é líquida quando está em temperatura ambiente, né? E ela é responsável por reduzir o colesterol ruim. Aliás, o colesterol ruim, né, ele é um tipo de lipoproteína, digamos assim, que ele é denominado pela sigla LDL, tá certo? Então, colesterol ruim, na verdade, ele é uma lipoproteína, né, e ele é classificado através da sigla LDL, tá? Então, a gordura insaturada, ela é a gordura que reduz o LDL, que reduz o colesterol ruim, tá certo? Onde nós encontramos a gordura insaturada? No azeite de oliva, óleo de canola, óleo de milho, na amêndoa, castanha do Pará, abacate, semente de linhaça, né? E alguns peixes, como truta e salmão, tá ok? Então, a gordura insaturada é a gordura que traz benefícios além da obtenção de energia, tá certo? Já a gordura saturada, ela é um tipo de gordura encontrada principalmente em produtos de origem animal, né? E quando ela está em temperatura ambiente, ela se apresenta em estado sólido, tá ok? E ela é responsável por aumentar o colesterol ruim. Então, as gorduras saturadas aumentam o colesterol ruim. Então, o colesterol ruim, LDL, é denominado pela sigla LDL. Já o colesterol bom, né, ele é denominado através da sigla HDL, tá ok?
Então, HDL e LDL, tá certo? E aonde nós encontramos a gordura saturada? Né? Nas carnes vermelhas, carnes brancas, leite e derivados como manteiga, creme de leite, iogurte, nata e azeite de dendê, certo? Muito bem. Já as gorduras trans é um tipo de gordura formada por um processo químico, ou seja, por uma hidrogenação, tá? No qual os óleos vegetais líquidos são transformados em ácidos graxos. E o que acontece? Ele forma uma gordura sólida, e essa gordura sólida não faz nada bem para a saúde. E aonde nós encontramos, na verdade, as gorduras trans? Simplesmente, hoje em dia, né, na maioria dos alimentos, tá? Então, margarina, biscoito, batata frita, sorvete, salgadinho, enfim. Então, todos os alimentos, né, que são industrializados possuem, em sua grande maioria, a gordura trans, tá? Que é uma gordura que é potencialmente perigosa, né, para o nosso organismo, tá certo? Muito bem. A professora comentou, né, sobre os ácidos, né, graxos. Mas o que vem a ser ácidos graxos e qual é a sua importância para o organismo? Nós entendemos a importância dos lipídios, entendemos a importância, né, dos gliceróis, que na verdade é um tipo de álcool que vai auxiliar, né, nessa sintetização da gordura. E agora vamos entender sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos apresentam também importantes funções no organismo. O organismo animal não é capaz de produzir um ácido graxo. Ele só pode ser obtido por meio do consumo de óleos e de gorduras. De uma forma geral, os ácidos graxos são chamados de ácidos essenciais, porque eles não são produzidos pelo organismo. Assim, ele é necessário através da alimentação, tá? Justamente porque eles desempenham diversos papéis para o nosso organismo. E qual seria, né, a importância do ácido graxo? Então, nós temos fatores de coagulação sanguínea. Então, o ácido graxo, ele age diretamente nas células sanguíneas, ativando os fatores de coagulação sanguínea. Ele age diretamente nas questões de imunidade. Então, ele é responsável por ativar também as células de defesa, né, nos proporcionando mais imunidade. O que vem a ser a imunidade? Aumenta, né, a nossa resistência para infecções, tá certo? E também é importante para a saúde do nosso coração, né? Prevenindo aí principalmente da hipertensão arterial sistêmica, que é conhecida popularmente como pressão alta, tá certo? Então, o ácido graxo é extremamente importante para a manutenção do nosso corpo. Muito bem. E quais são, então, né, as propriedades físico-químicas? As gorduras são extremamente influenciadas pela composição dos ácidos graxos. As gorduras são sólidas quando estão em temperatura ambiente. Já os óleos, eles são líquidos, né, na temperatura ambiente, porque eles possuem uma proporção baixa de ácidos graxos saturados e possuem uma produção alta de gordura insaturada. As gorduras mais usadas na preparação de alimentos não ocorrem livres na natureza.
elas devem ser separadas dos outros materiais ou dos outros tecidos e devem ser refinadas. O processo pela qual as gorduras não são, né, removidas pode ser diferente de um produto para o outro. Nós temos então, né, através do processamento de lipídios, o que denominamos de gordura invisível e de gordura visível. A gordura invisível são as gorduras que são ingeridas com o produto, no caso carnes, ovos, abacate, tá? As gorduras visíveis são aquelas que foram purificadas, no caso margarinas e gorduras hidrogenadas. Já na gordura animal, nós temos a manteiga, a banha e o sebo. A manteiga é proveniente do creme de leite pasteurizado, tá? Então, de certa forma, a manteiga é mais saudável do que a margarina. A margarina, ela é, né, formalizada através da gordura trans, tá certo? Muito bem. Nós temos a banha, né? Que é a gordura que é separada do tecido adiposo de porco e é uma das gorduras mais antigas que se é utilizada. E por fim, o sebo. O sebo também, né, é um tecido adiposo do boi e tem alto teor de ácido oleico. Já, né, nas gorduras vegetais, são, né, nós temos aí as questões do óleo vegetal, né, que são provenientes de sementes ou de frutos. Nós temos a margarina, que é uma emulsão de água em óleo, ou seja, ela é um alimento preparado de um ou mais tipos de gordura com a intenção de ser semelhante à manteiga. E nós temos as gorduras hidrogenadas, que são utilizadas, né, na panificação de cremes para a utilização aí de pães ou até mesmo de frituras, tá certo? Então, prezado aluno, nós conversamos lá no início da aula, né, a importância do processo da alimentação. Então, espero que tenha ficado claro, né, que a alimentação vai, o ato, né, de nos alimentarmos vai muito além da questão da saciedade, da vontade, é uma necessidade puramente fisiológica. E o que acontece quando a gente pensa em aspectos nutricionais? Quando a gente pensa, né, em uma nutrição equilibrada, nós estamos pensando também na ausência de doenças crônicas. A professora Mari comentou que uma boa parte da população possui doenças relacionadas a uma alimentação inadequada e por vezes nem possui conhecimento, né, que estão com algum fator desencadeante importantíssimo, né, que pode aí afetar toda a sua estabilidade, né, toda a sua saúde, tá certo? Então, o que acontece? Olha só, o aumento da prevalência de obesidade é um dos fatores que acabam predispondo, né, o desequilíbrio nutricional, tá certo? Então, a obesidade é justamente o acúmulo, né, do tecido adiposo em grande quantidade, criando aí principalmente as gorduras localizadas. A professora Mari tem até um exemplo aqui, olha só. E acabam aí criando, né, o que nós denominamos de gordura visceral. Então, prezado aluno, nessa imagem, analise você a concentração, olha só, de gordura que nós temos aqui. E o que acontece? Essa gordura, ela não fica somente depositada na região abdominal.
O ruim é que esse depósito na região abdominal comprime todos os órgãos que nós temos na região abdominal, tá certo? Então comprime fígado, pâncreas, baço, intestino, estômago, coração, pulmões, tá certo? E, evidentemente, toda essa retenção de gordura também não fica somente localizada, né, em uma única região. O grande problema é que nós temos, né, no nosso metabolismo, nós temos o que? O encaminhamento dessa gordura para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, esse depósito de gordura acaba acarretando doenças gravíssimas, tá certo? Na nossa próxima aula, nós iremos conversar muito sobre, né, o depósito de gordura nos vasos sanguíneos, tá certo? Mas o que eu quero te deixar claro, prezado aluno, é que o excesso de gorduras, ao contrário, né, do que se imagina, que você na verdade está armazenando energia, não, você está armazenando muito prejuízo para a saúde, né? Então, os lipídios são extremamente necessários, sim, para a manutenção, né, do nosso metabolismo, porém, como a professora Mari comentou, na medida certa, tá certo? Caso contrário, eles, né, acabam acarretando prejuízos. Então, se tratando de aspectos nutricionais, nós temos, né, as questões de intervenções nutricionais que têm buscado modificar o padrão alimentar das pessoas, né? Buscando uma redução de consumo dos lipídios de uma forma geral, né? Substituindo as gorduras saturadas pelas insaturadas, ou seja, as gorduras que saturadas, as que aumentam, né, o colesterol ruim, que é o LDL, né, e consumir mais as gorduras insaturadas, que aumentam o colesterol bom, né, o HDL, tá certo? O controle do seu consumo é importantíssimo na redução do peso corporal, tá certo? E o que acontece? O colesterol, ele é produzido pelo nosso organismo. O mecanismo pelo qual existe a sua diminuição de uma forma direta ainda não é totalmente conhecido. E esse é o grande problema que a professora Mari comentou. A concentração, né, de lipídios, né, nós temos, através da concentração de gordura, através, né, da concentração de lipídios, o acúmulo do colesterol. Deixa a professora Mari voltar aqui um pouquinho, aqui nessa imagem. O acúmulo justamente, né, de gordura gera aí, né, o colesterol. O colesterol, por sua vez, é o responsável pelo entupimento, né, pela obstrução de vasos sanguíneos, tá certo? A professora Mari comentou sobre a importância do processo da alimentação, não só, né, relacionado diretamente aos lipídios ou até mesmo aos carboidratos. Nós temos outras substâncias que são extremamente necessárias para a manutenção do nosso corpo, tais como o cálcio, tá certo? Cálcio, o fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio e o ferro, tá ok? Então, prezado aluno, saiba você que o processo da alimentação, aliás, né, justamente o processo da alimentação, ele inicia-se na boca. Nós temos, né, alguns tipos de carboidratos que eles já são quebrados no processo da mastigação. Ele já começa a ser metabolizado no processo da mastigação. Tá? Então, o ato de se alimentar é justamente necessário a realização de todas as etapas do processo da alimentação.
Porque nós temos o que nós chamamos de digestão química, que é tudo isso que a professora Mari comentou, certo? E a digestão mecânica. A digestão mecânica, ela começa já pela boca, na trituração do alimento, tá certo? Então, quando você, né, ouve dizer, você precisa mastigar mais os alimentos, você precisa se alimentar com calma, também são sábias palavras, porque o processo da digestão inicia-se já na boca, tá certo? Então segura aí, que na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre metabolismo dos carboidratos. A gente vai conversar melhor sobre como acontece todo o processo de digestão, principalmente a digestão física, mecânica e também a química, tá certo? Então, analise a rota, analise o material complementar e qualquer dúvida, por favor, compartilhe. Bons estudos e até a próxima!